Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta essa reunião solene, em homenagem aos 70 anos do Estado de Israel, conforme requerimento número 2586/2018, de autoria do excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, André Regis. Para compor a mesa dos trabalhos dessa noite, tenho a honra em convidar o senhor vereador André Regis, autor dessa sessão solene. A presidente da Federação Israelita de Pernambuco, a senhora Sônia Sete. A presidente do Colégio Israelita Moisés Schwartz, a senhora Bela Ludmer. O presidente do Centro Israelita de Pernambuco, o senhor Saulo Bogater. O presidente do Movimento Juvenil Abonim Dror Brasil, o senhor Davi Bogater. E o coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, o senhor Jader Tachiliski. É com muita satisfação que, nesse momento, registro a presença do excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, Renato Antunes. Com muita alegria, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino do Estado de Israel. Ainda de pé, convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram noite
sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Com muita satisfação, nesse momento convido o excelentíssimo senhor vereador André Regis para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente da Câmara Municipal do Recife, senhora Sônia Sete, presidente da Federação Israelita de Pernambuco, senhor Jader Tachlitiski, Bela Ludmer, Saulo Jacobowitz Bogarta, Davi Bogarta Sterenberg, presidente do Movimento Juvenil, Rabonim Dror Brasil. Eu não mencionei, senhor presidente, que o senhor Saulo Jacobowitz Bogarta é presidente do Centro Israelita de Pernambuco, e também a senhora Bela Ludmer é presidente de uma instituição que nos honra muito a todos os recifenses, que é uma instituição que irá completar 100 anos neste ano, que é o Colégio Israelita, no nosso Colégio Israelita de Pernambuco. Não sei se é Pernambuco ou do Recife. Moisés Schwartz. Shalom.
Quanta honra para mim estar nesta noite prestando esta homenagem aos 70 anos do Estado de Israel. A palavra Shalom, ela é uma palavra que reúne tantas palavras que eu gosto de dizer e que eu não sei se talvez, presidente, tenha uma outra que seja tão repleta de significados positivos, significando paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar, tranquilidade, inteireza. Então, este cumprimento é um cumprimento repleto de significados somente pelo cumprimento de uma saudação tão bonita. Ao longo de minha vida, eu tenho acompanhado os eventos que fazem com que Israel seja merecedor desta homenagem que nós estamos fazendo aqui. Eu não digo a ninguém, mas eu acabei de completar 50 anos, embora não pareça. Ou seja, quando eu nasci, Israel só tinha 70 anos, aliás, 20 anos. Era um Estado praticamente recém-criado por uma decisão da ONU, da Organização das Nações Unidas, logo após a maior tragédia documentada que a história revela para a humanidade, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que se alguém duvida que o mal pode ser praticado, ao se estudar o que foi perpetrado durante o período entre guerras e na Segunda Guerra Mundial, qualquer pessoa deixa de ter esta dúvida, vereador Renato Antunes. Eu, ao longo da minha trajetória, durante um período, eu pensava em seguir a carreira diplomática. E daí, inclusive, o interesse maior, Jacques, no estudo das relações internacionais, de como os estados são formados, de como as relações internacionais constituem uma arena onde há necessidade de firmeza na formação dos Estados-nação. Enquanto estudante da Faculdade de Direito do Recife, eu acompanhei com muita atenção e a expectativa as negociações dos acordos de Oslo, em 1993. A paz celebrada durante os trabalhos relacionados a Oslo, Noruega, o trabalho da Noruega, e também o trabalho do então presidente americano Bill Clinton, para que a paz fosse assegurada entre palestinos e israelenses. Como eu estudei e como a gente torceu e como eu me senti tocado, chocado e também sensibilizado com a dor de todos quando o artífice daquele processo, Yitzhak Rabin, foi assassinado. Eu acompanho, portanto, já há bastante tempo a história do Estado de Israel. Um fato, inclusive, antes dessa solenidade, domingo passado, domingo retrasado, a Bela Ludmer, sei que é mãe de Sérgio Ludmer, que foi meu aluno. E foi, portanto, no domingo, Dia das Mães, deve ter recebido todo o amor, todo o carinho da sua família.
Eu estava no Shopping Center Recife, nós havíamos acabado de almoçar, e eu e Laura, minha filha mais velha, ela tem apenas 9 anos, nós saímos para comprar um presente para a mãe. E Laura foi quem escolheu. Nós fomos até uma daquelas lojas e ela disse, eu já sei o que eu vou comprar, o que a gente tem que comprar, papai. E chegamos e encontramos uma pequena, não sei se eu posso dizer de máquina, presidente, de gasificação artificial, ou seja, para botar gás na água, tornar a água com gás. Isso é isso aqui que ela quer, ela está louca por essa máquina, porque ela gosta de beber água com gás, essa é a máquina. E aí nós fizemos, disse, tudo bem. Quando eu olho, tem lá, fabricado em Israel, a máquina, e eu disse, poxa, que coincidência, a gente vai fazer essa homenagem a Israel na semana que vem, e nós encontramos esta máquina aqui, vereador Alcides Teixeira Neto, que está dando toda a sinalização, inclusive para o que eu devo falar. Porque da mesma forma como eu abri aqui Shalom, essa máquina tinha não apenas a bandeira de Davi, a estrela de Davi, a referência onde foi feita, mas ainda a referência de que na fábrica que produziu o artefato, judeus e palestinos trabalhavam em harmonia. É absolutamente apropriado para a Câmara Municipal do Recife fazer essa homenagem ante aos nossos laços, os laços do Recife com toda a comunidade judaica, onde quer que ela esteja, em decorrência do fato de que, no mundo americano, Recife será sempre lembrada como a cidade da primeira sinagoga das Américas. Eu recordo que quando eu li o livro No Tempo dos Flamengos, de José Antônio Gonçalves de Melo Neto, lá estava relatado toda a história da vinda dos judeus para Pernambuco, a importância para a economia, a importância para o desenvolvimento da liberdade. Portanto, nós aqui temos laços históricos que remontam ao século XVII. A comunidade, os 23 judeus que saíram daqui em 1654 e foram para Nova Amsterdã, em Nova York, levaram também parte da nossa história para ajudar na construção da cidade que eu considero a capital do mundo, que é a cidade de Nova York, onde eu tive o privilégio de morar enquanto bolsista do governo brasileiro, fiz o PhD em Ciência Política, numa instituição chamada Universidade no Exílio. Na verdade, este não é o nome dela. O nome dela é The New School for Social Research, uma instituição que foi criada em 1919, mas que, graças ao apoio, inclusive da Fundação Rockefeller, se transformou numa escola europeia em Nova York de excelência para abrigar os pensadores que estavam sendo vítimas da perseguição do nazifascismo, do fascismo, do nazismo na Itália, na Alemanha, na Europa. Então, a universidade que hoje está ligada à minha formação acadêmica é uma instituição de forte, de marcante influência da comunidade judaica, inclusive a de Nova York. Recordo que quando eu cheguei em Nova York, eu fui morar no Brooklyn, e no bairro onde eu morava, inclusive, eu não sei como é que está faltando aluno no colégio israelita aqui, porque no Brooklyn, presidente, as famílias quando andam são 5, 6, 7, 8 crianças juntas, você vê muita gente.
Então, é preciso que a comunidade do Recife cresça para fazer com que o colégio jaelita volte a ter, inclusive, maior viabilidade econômica, que a conta caia, para que a gente mantenha e preparando o colégio para o seu próximo centenário. Mas o fato é que eu recordo que eu morava no Brooklyn Heights. Antes eu morei numa região um parque chamado Prospect Park. E uma coisa interessante é que eu passava e as pessoas me perguntavam se eu era judeu. Você é judeu? E eu disse, não, eu não. E depois, isso era recorrente. Vinham alguns grupos e me perguntavam se eu era judeu. Eu nunca entendi aquilo, porque as pessoas me perguntavam se eu era judeu. Tá certo que eu morava numa vizinhança que quando eu andava, conversando com meus amigos da comunidade judaica aqui, eu tenho muitos, alguém me deu talvez a resposta, disse, não, é porque determinadas rezas têm um número de participantes. Então, provavelmente, estavam buscando mais gente para rezar. E aí perguntavam a você se você era judeu para convidar você para rezar. Eu presumo que essa era a resposta à questão, não é? Então, mas essa passagem minha por Nova York só me fez crescer em termos de admiração pela comunidade israelense, onde quer que ela esteja, e pelo Estado de Israel, por representar essa aspiração histórica de um Estado que seja um Estado que possa proteger os judeus quando em situação de absoluta necessidade. Eu recordo, inclusive, presidente, que dois professores que eu tive, dois marcantes, um era Ari Zolberg, que era um dos maiores especialistas em imigração, também judeu, o professor Andrew Arato, outro também, e também o professor Jacob Landinsky, que era um dos grandes nomes do direito constitucional norte-americano, que eu tive o privilégio de ser aluno. Dito isto, para contextualizar, nós estamos aqui fazendo uma homenagem extremamente importante. E eu gostaria de fazer esta homenagem e que a gente, presidente, e isso é bem o seu espírito, para quem conhece o senhor, a sua envergadura, a sua dimensão de político que busca a conciliação, o entendimento, os caminhos para o bem comum, que a gente consiga trabalhar para o futuro, as relações futuras, onde a gente possa ver esse Estado prosperar e que a gente possa, inclusive, prosperar junto com ele. Acredito que esta é uma missão desta homenagem também. Nós temos que ativar mais laços com Israel, mais laços no que se refere ao intercâmbio tecnológico. Afinal de contas, quem gosta de tecnologia deve admirar Israel. Israel preza essencialmente pelo intelecto, e o futuro reside no intelecto. Quem não acreditar no intelecto não terá espaço no mundo do porvir. Essa é uma grande lição que Israel dá, porque a exportação de Israel é a exportação do intelecto. O PIB de Israel é um PIB intelectual. E a gente tem que fomentar isso, maior relação de aproximação com o Estado de Israel, com a comunidade no Recife, essa tradicional comunidade, que a gente possa encontrar meios de aproximação, não apenas cultural, mas científica, tecnológica. Afinal de contas, nós temos essas raízes, nós temos essa aproximação, nós temos a história que já é tão sólida, tão consolidada, que ninguém é capaz de romper. O que a gente precisa é torná-la o maior ativo, inclusive, da cidade do Recife. Então, o que, para mim,
justifica esta homenagem do ponto de vista da cidade do Recife é que esta homenagem ela representa também o desejo de todos nós de estreitarmos a cada dia e de aprendermos, trazermos para cá mais investimentos israelenses, utilizarmos esta nossa grande fonte de esperança de um futuro bom para a cidade, que é o nosso porto digital, que é o intelecto sendo produzido aqui. E nós sabemos quão forte é Israel na produção da tecnologia da informação. Eu, particularmente, eu não saio de casa sem abrir o Waze. O Waze já me colocou, o Waze, para quem não conhece, é um aplicativo que está mudando o comportamento das pessoas. Você, quando vai, se quiser saber exatamente onde você vai, quando você vai chegar, é abrir e saber, inclusive, se planejar o dia, graças a uma ferramenta fabulosa criada pelo intelecto israelense e a serviço da humanidade, na medida em que, inclusive, não custa absolutamente nada, é uma ferramenta gratuita que demonstra a força da economia criativa e da força que a tecnologia é capaz de promover em termos de bem-estar. Quantas horas do dia nós já poupamos para dedicarmos aos nossos mais próximos, aqueles que nós mais amamos, simplesmente porque nós evitamos um congestionamento, muitas vezes, senhor presidente, completamente injustificável, de pessoas que não têm a menor preocupação com o próximo, que é capaz, inclusive, de fechar um corredor hospitalar para protestar de forma violenta, porque nós sofremos na cidade do Recife protestos que não são protestos pacíficos. Impedir alguém de chegar a um hospital é violência. Abro esse e fecho esse parênteses para dizer que, graças a tecnologias como, por exemplo, o Waze, nós somos capazes de movimentação dentro da cidade por rotas alternativas dentro de uma lógica de colaboração. E, por fim, eu acredito que Israel merece também a homenagem pelo fato de ser a única democracia da sua região. Nós aqui, o quanto nós prezamos pela democracia. O quanto democracia é um valor que deve ser preservado. O quanto a democracia é um valor que deve ser nutrido, exportado, defendido intransigentemente. Porque fora da democracia é o mundo da barbárie. É o que nós observamos, como, por exemplo, nesta semana, na data de ontem, o caminho que, lamentavelmente, a Venezuela seguiu por não ter protegido a sua democracia. Israel constitui, portanto, uma democracia, onde não são apenas judeus que têm o direito ao voto, à voz, à representação. Árabes, que podem ser muçulmanos, podem ser cristãos, são cidadãos também do Estado de Israel. Então, ao homenagear o Estado de Israel pelos seus 70 anos, nós estamos aqui homenageando um Estado que congrega a diversidade étnica, a diversidade religiosa, princípios basilares de uma sociedade democrática e que deve ser a base para a construção de um futuro próspero, de um futuro que possa preservar os direitos humanos. Mas é preciso que a voz daqueles que prezam pela democracia, das lideranças moderadas, das lideranças que estão buscando o bem, que estão buscando a aproximação, sejam fortalecidos para que os radicais não tenham espaço para manter uma situação de impasse,
de paralisia, de sofrimento. A história de Israel é uma história de sofrimento. É uma história de muita dor. Mas eu tenho certeza absoluta que nenhum israelense fez essa opção. E eu tenho certeza absoluta que a história do porvir é uma história onde, se cada um dos israelenses tivesse a possibilidade de escolher, escolheria uma história diferente, repleta de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, não apenas para os israelenses, mas para os seus vizinhos e para toda a humanidade. Shalom. Com muita satisfação, nesse momento, registro a presença do excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, Alcides Teixeira Neto. Nesse momento, convido a todos para assistirmos à apresentação de um vídeo.
Com muita satisfação, neste momento eu convido o vereador André Regis para que faça a entrega de uma placa acompanhada de um diploma à senhora Sônia Sete, presidente da Federação Israelita do Estado de Pernambuco. Câmara Municipal do Recife, tendo em vista o disposto no requerimento número 2586 de 2018, aprovado no dia 14 de maio de 2018, concede homenagem aos 70 anos do Estado de Israel. Recife, 21 de maio de 2018. Proposta de autoria do vereador André Regis, a quem agradecemos muito. Vamos tirar uma foto aqui, né? Eu acho que é melhor a placa. Ah, não, o diploma aqui é um brasileiro. Obrigada. Nesse momento, com muita alegria, muita satisfação, convido o cantor Márcio Gendler e o músico Lúcio Azevedo para que façam a apresentação. Boa noite. Eu escolhi para a gente cantar 3 músicas que têm tudo a ver com Israel. Essa primeira que eu vou cantar agora, que foi feita por um cantor chamado Arak Einstein, na verdade fala de um pequeno pássaro que deve voar, deve aprender a voar e enfrentar os perigos que toda a vida tem, com os perigos dos predadores. E a mãe e o pai desse pássaro, preocupado, claro, mas entendendo que ele deve, para poder sobreviver, ele deve seguir a vida dele. E, na verdade, esse cantor, ele queria falar do filho dele, da filha que estava indo para o exército de Israel, com 18 anos. E é uma preocupação muito grande que os pais têm, como o vereador André Regis falou, que na verdade, ninguém quer ter esse tipo de relacionamento e tal, até porque você coloca seus próprios filhos para estarem de frente com esse perigo. E, enfim, o que ele estava querendo dizer é isso, que com o coração apertado, sabendo que é necessário, ele sabe que a filha dele teve que ir lá para o exército e teve que enfrentar os perigos que o exército traz. O nome da música é Uf Gozalo. שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ויעפו, ואני ציפור זקנה נשאר,
שהכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום. אז מה הפלא שאני קצת דואג? חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים ולך. עכשיו נשארנו לבדנו בקן, אבל אנחנו ביחד. רק אותי חזק תגידי לי כן, אל תדאגי ביחד כיף להזדקן. עוף פוזר חתוך את השמיים, שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים ולך. אני יודע שככה זה בטבע, וגם אני עזבתי כן, אבל עכשיו שבא הרגע, הזמני קצת בגרון, אני קצת בגרון. עוף פוזר, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, יש נשר בשמיים ולך, גולך. Obrigado. Essa outra música que eu escolhi também tem tudo a ver com o dia de hoje. Fala de Jerusalém, Jerusalém de Ouro, agora reconhecido pelos Estados Unidos como a capital de Israel. E é uma música muito tradicional, acredito que muitos de vocês conhecem. אביב הרים צלול היין וריח אורני נמצא ברוח ארבעים מכל פעמונים הבדלתם אנדילם האבן שבויה בחלומה העיר אשר מנת יושבת ובליבה חומה חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר פורח בהר הבית בעיר העתיקה ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות צורחות נשוב נרד אל ים המלך בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכאן שיר
לשיר לך ולרגלי שוטרים. קטונתי מצעיר בניים ומאחרום המשוררים, כי שמש שורח שפתיים כנשיקת שרף. הנה אשקקת ירושלים אשר כולה זכר. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, עלו לכל שיריי אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, עלו לכל שיריי אני כינור. Obrigado. E essa última dispensa apresentações, dispensa explicações, e diria que é o que tem mais a ver com o dia de hoje. Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu, Shalom Aleinu, Shalom Aleinu. Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Salam Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Salam Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam, salam Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu ve'al kulam. Obrigado. Lúcio Azevedo. E nesse momento, com muita alegria, eu convido a senhorita Miriam para fazer a entrega de uma orquídea ao vereador André Regis.
Neste momento, com muita satisfação, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, convido a senhora Sônia Sete para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente da Câmara Municipal do Recife. Excelentíssimo senhor vereador André Regis, autor do requerimento que propiciou a realização desta solenidade. Autoridades aqui presentes, membros da comunidade judaica, amigas e amigos de Israel. Shalom lekulam, shalom a todas e todos. Ou como a música disse, Od Yavol Shalom Aleinu Ve'al-Kulam. Que ainda chegue a paz para todos nós e para todo mundo. Inicialmente, gostaria de dizer que a Federação Israelita de Pernambuco, representante institucional da comunidade judaica de Pernambuco, tem a honra de participar desta homenagem aos 70 anos da criação do Estado de Israel. Cabe lembrar que a presença judaica em Recife remonta a séculos, com uma participação especialmente importante no período holandês. Na ocasião, foi instalada em 1636 a primeira Sinagoga das Américas, desativada após a expulsão dos holandeses em 1654, com o retorno à proibição da prática judaica. Agora, no início deste século, apropriadamente resgatada como Museu Sinagoga Kahal Sur Israel. Já no final do século XIX e no início do século XX, com característica distinta, nova comunidade veio se constituindo por imigrantes e seus descendentes. E até hoje, ela vem aliando a tradição judaica ao compromisso da construção de uma sociedade geral, moderna, contribuindo em seus mais diversos setores: educação, cultura, comércio, indústria, saúde, construção civil, política, administração pública e tantos outros. Sempre se colocando na defesa do respeito às diferenças, da tolerância e na perspectiva de uma sociedade mais justa. Nossa comunidade, como acontece com as demais similares no país e no mundo, mantém uma relação estreita com Israel, por motivações históricas e afetivas. Trata-se, por um lado, da terra de nossos ancestrais e, por outro, temos na atualidade famílias e amigos vivendo naquele país. A relação do povo judeu com Eretz Israel, ou a terra de Israel, como se sabe, remonta aos tempos bíblicos, apesar de, em diversas ocasiões, ao longo da história, os exílios impostos não tenham permitido que esse elo fosse devidamente vivenciado em loco. No entanto, mesmo distante fisicamente, o povo judeu sempre sonhou com a possibilidade de um dia voltar a ter sua própria terra, seu próprio país, voltar a se tornar uma nação. Esse sonho, em 1897, passou a ter um rótulo e uma forma organizada de atuação. Era o primeiro congresso sionista que aconteceu na Basileia, na Suíça. Em paralelo, verificou-se uma grande mobilização do povo judeu por meio da migração para a então Palestina, sob o domínio do Império Turco-Otomano até 1917 e, em seguida, sob mandato britânico. Estes imigrantes atuavam trabalhando a terra, drenando pântanos, florescendo desertos e edificando novas cidades e povoados. Enfim, construindo as bases da futura nação. E 50 anos após aquele encontro histórico na Suíça, já em novembro de 1947, esse sonho foi efetivado, em sessão da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, com a aprovação da criação de 2 estados, um judeu e outro árabe.
Assim, em maio de 1948, foi fundado o Estado de Israel. Lamentavelmente, na ocasião, os povos árabes vizinhos não aceitaram essa decisão da ONU, o que até hoje continua provocando sérios conflitos na região. Desde então, tem sido um permanente desafio a construção desse pequeno país em terreno árido e pobre em riquezas naturais, porém grande e rico em entusiasmo, idealismo, compromisso e coragem de seu povo. E que povo é esse? Israel hoje apresenta um mosaico de etnias, de credos e de pluralidade de pensamentos, como bem lembrou o vereador André Regis, ou seja, constitui uma democracia, seguindo os valores milenares da tradição judaica, hoje universais, tais como respeito às diferenças, solidariedade, liberdade, cuidado com a natureza, paz e justiça social. Importante ressaltar também o renascimento do idioma hebraico, utilizado na diáspora apenas em serviços religiosos e que voltou a ser falado no cotidiano do país. Na cultura e história do povo judeu, o estudo e o conhecimento fazem parte de sua essência e são tratados sempre com a devida prioridade. E esses itens têm sido inseridos na agenda do processo de construção do país, o que o tem distinguido no mundo. Israel hoje tem se destacado mundialmente nas diversas áreas, cultura, arte, ciência, tecnologia, como frisou, né, o vereador André, saúde, agricultura e segurança. Mesmo diante deste cenário, grupos sectários propõem um boicote a Israel. Como não reconhecer a competência de renomados pesquisadores e especialistas israelenses nas áreas do conhecimento humano e evitar contatos com eles? Como se recusar a trocar ideias e experiências sobre avanços científicos e tecnológicos que podem, se bem aplicados, trazer benefícios imensuráveis para a qualidade de vida da humanidade? Como deixar de utilizar ferramentas tecnológicas, citadas algumas, né, pelo vereador, e científicas, difundidas e integradas ao cotidiano das pessoas no mundo, em áreas sensíveis como da saúde, agricultura, comunicação? E ainda, neste momento, quando alguns setores dos meios de comunicação, nacionais e internacionais, irresponsavelmente distorcem fatos históricos e contemporâneos, ressaltamos a importância desta sessão também como uma oportunidade para reafirmarmos o direito à existência de Israel e o desejo de uma convivência de paz com os países vizinhos, incluindo um Estado palestino, que seja criado através do diálogo e de uma justa negociação. Que esse sonho também se torne realidade. Para concluir, no sentido de fortalecer um estreitamento ainda maior de nossa cidade com Israel, e na direção do que o nosso vereador, né, colocou anteriormente, sugerimos a esta casa liderar um projeto para tornar Recife cidade irmã de uma cidade israelense. Em particular, Herzliya, por exemplo, se possível, cidade da costa do Mediterrâneo, Herzliya também possui um polo digital, o que evidencia semelhanças entre ambas, que podem gerar intercâmbios de interesse mútuo. Finalmente, em nome da comunidade judaica de Pernambuco, agradecemos aos promotores desta homenagem, em especial ao presidente da casa e ao vereador André Regis, pela sensibilidade e decisão em realizá-la. Aproveito ainda para expressar aqui o reconhecimento a todas e todos que vieram hoje compartilhar deste momento. Inei Matov Uaraim Shevet Achim Gam Yachad. Como é bom e agradável estarmos todos juntos aqui sentados e irmanados. Mazal Tov Eretz Israel, parabéns ao Estado de Israel. Kol HaKavod Eretz Israel, todas as honras para o Estado de Israel. Toda Rabá, muito obrigada.
Senhoras e senhores, amanhã, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a deputada estadual Priscila Krause fará homenagem aos 70 anos do Estado de Israel. Estão todos convidados. E também, logo após o final dessa reunião solene tão bonita e tão emocionante, o vereador André Regis convida a todos para um coquetel, logo aqui atrás, no jardim interno da casa. Estão todos convidados também. Mais uma vez, eu tenho a honra de presidir uma reunião solene proposta pelo vereador André Regis, que muito enriquece a história da Câmara Municipal do Recife. E quero parabenizar Vossa Excelência, vereador André Regis, pelos relevantes serviços prestados por Vossa Excelência ao povo do Recife, à educação do Recife e à Câmara Municipal da nossa cidade. Parabéns, Excelência. Vossa Excelência diga todos os nossos aplausos. E eu quero dizer que eu estou muito feliz e confesso que também estou emocionado em participar desse momento tão importante para esta casa. Desde criança que eu conheço a história de Israel e saber que Israel completa 70 anos de sua fundação e independência, é ter certeza que o Senhor Deus existe. E se alguém duvida da existência de Deus, conheça a história de Israel. Israel voltou para a sua terra, terra que foi sempre sua, tendo sempre Jerusalém, ao longo da sua história, como a sua capital, terra que jamais lhe será tomada. Quero parabenizar, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, o Estado de Israel, pelos seus 70 anos de independência e fundação. Contem com essa casa para aproximarmos, para alcançarmos mais e mais essa aproximação entre Israel e o Recife. Com certeza, o vereador André Regis, juntamente comigo e todos os demais vereadores e vereadoras do Recife, nós vamos levar em conta essa sugestão que a senhora nos deu, porque é mais do que merecido, né? E antes de terminar as minhas palavras, eu fiquei lembrando aqui da palavra de Deus, a Bíblia, que diz, lá no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 24 a 26, quando o Senhor disse a Moisés que ele e Arão abençoaria assim o seu povo. E eu gostaria de citar mais uma vez nesse plenário essas palavras tão lindas e que eu peço que seja uma verdade na vida de todo judeu, de todo israelense, recifense, brasileiro e espalhado pelo mundo inteiro. Diz a Bíblia: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Viva Israel, viva o Recife, viva o Brasil. Parabéns, Israel. Quero, antes de encerrar essa reunião tão bonita, tão emocionante, quero agradecer ao TV Câmara, que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife esse momento tão importante para a nossa cidade e para a Câmara do Recife. Muito obrigado a todos que fazem o TV Câmara, agradecer ao cerimonial desta casa, muito obrigado a todos vocês. Sem vocês não conseguiríamos fazer uma reunião tão bonita e tão organizada como esta. Também quero agradecer a todos os funcionários do plenário, muito obrigado, e também aos demais funcionários dessa casa que de uma forma direta ou indireta participaram para o sucesso desse evento. O meu muito obrigado. E mais uma vez, parabenizando o Estado de Israel pelos seus 70 anos, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores e vereadoras para amanhã, às 10 horas, em reunião solene,
em homenagem aos 20 anos do jornal A Folha de Pernambuco, conforme requerimento número 236/2018, de autoria do vereador Anderson Florencio. Está encerrada a reunião.